Graça e paz. É uma alegria estar mais uma vez junto com essa igreja que nós já temos caminhado muitas vezes. Eu agradeço a confiança do pastor desta igreja, pastor Etevaldo, que é um amigo do nosso coração e que temos aprendido a caminhar juntos. E ele nos convidou para que essa noite estivesse aqui junto com os irmãos, compartilhando da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Orar é sempre bom, porque orar representa estarmos na presença do Senhor, entregando a nossa ansiedade, pedindo a orientação dEle, sentindo a ministração do nosso Deus aos nossos corações. Por isso eu gostaria de convidar você mais uma vez, fechar seus olhos, inclinar sua fronte, para que nós possamos mais uma vez estar buscando o Senhor em oração. Ó Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos juntos como Teu povo, para estarmos compartilhando nossas lutas, nossos agradecimentos e juntos na Tua presença, estarmos buscando a Tua orientação, a Tua condução, a Tua presença. Mas de uma forma especial, ó Pai, nós queremos Te pedir nesse momento que Tu possas estar abrindo a nossa mente para que a Tua palavra possa cair em nossos corações e produzir frutos dignos do Teu agir em nossas vidas. Este é o nosso pedido, que Tu possas estar nos usando como instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos ser tocados neste momento pela Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, poderosa para promover mudanças em nossas vidas. E é com este pedido que nós oramos neste instante, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de começar o nosso momento fazendo uma pergunta. Você já teve um encontro com Jesus? E aí eu gostaria de te convidar por assim, uma fração de segundo, trazer à sua mente como foi esse encontro. Como foi esse encontro que você teve com Jesus? Algumas pessoas sabem o dia, sabem a hora, sabem em que igreja, em que lugar esse momento aconteceu. Muitas pessoas passam a perceber esse momento do encontro com Jesus como um marco em sua vida, como se fosse um divisor de águas. Se nós tivéssemos um tempo, se nós estivéssemos no momento de vigília, nós poderíamos abrir espaço para que cada um pudesse compartilhar como foi esse encontro com Jesus. Mas será que você só teve um encontro com Jesus? Será que foi apenas no encontro que você teve, que você o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida? Ou você já teve outros encontros na presença do Senhor, encontros que fizeram com que você reexaminasse a sua caminhada, percebesse o caminho pelo qual você estava caminhando? Será que você teve um encontro com Jesus, que você sentiu naquele encontro que Ele estava te convidando para uma nova caminhada? Depois daquele encontro que você teve, onde os seus olhos foram abertos para o pecado e para perceber o sacrifício dele na cruz do Calvário para te perdoar os seus pecados? Você teve outros encontros com Jesus? Se nós formos folhear as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que ao longo das Escrituras nós vamos ver homens e mulheres sendo chamados por Deus para terem um encontro com Ele. Mas hoje, de uma forma específica, eu gostaria de conversar por alguns momentos e refletir por alguns momentos com os irmãos sobre um encontro com Jesus. E eu gostaria de usar
de uma forma específica o texto de Marcos, capítulo 5. Eu não vou ler todos os versos, mas se você estiver com a sua Bíblia aberta, em Marcos capítulo 5, você vai poder perceber o relato desse momento do ministério de Jesus. Ele se dá em uma região chamada Genezaré, ou seja, aquele povo era chamado de Gerasenos. E foi no momento depois da travessia de um barco que Jesus passou de uma cidade da Galileia para essa região chamada Gerasenos. Um comentarista coloca como sendo no sul, uma região próxima à Galileia. E quando Jesus desceu do barco, veio ao encontro de Jesus um homem que há muito tempo nem usar roupas ele usava. A partir do verso 2 nos diz: veio dos sepulcros, caminhando ao encontro de Jesus, um homem possuído por um espírito imundo, que não usava roupas nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. E não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo, e noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Eu gostaria, por alguns momentos, observar a situação deste homem. E o primeiro ponto que eu gostaria de observar era quem tinha domínio sobre a vida deste sujeito, desta pessoa. O texto nos diz que esta pessoa era dominada por um espírito imundo. Ele vivia sobre o domínio do demônio. E esse domínio que o demônio exercia sobre ele, fazia com que ele andasse por onde? Perambulando pelos sepulcros, ou seja, sem rumo. E ainda mais, essa pessoa, ela vivia desta forma, perambulando, e o texto nos mostrou que ele não tinha repouso, ou seja, não tinha paz, um momento de tranquilidade, de repouso. Trazendo agora para a gente, quantas vezes a gente conhece pessoas que vivem dessa forma, atormentados, sem rumo, que vive, vamos dizer que não andem se coçando com cacos de telha ou de tijolo, mas vivem atormentados de uma forma interior, que não consegue conciliar seu sonho, que não consegue ter paz com as pessoas, que vive de uma forma tão atormentada que você às vezes diz assim: essa pessoa não chega e não se senta um segundo que nós possamos conversar, trocar uma ideia com esta pessoa. Vale a pena a gente perceber a quem aquela pessoa ou a quem nós temos entregue a nossa vida. Nós somos seres que somos espirituais, pessoas que possuem emoções,
que possuímos um organismo que precisa ser cuidado, mas nós precisamos ter a ciência que somos pessoas espirituais e precisamos ter a certeza a quem pertencemos, a quem nós temos entregue a nossa vida. A sua vida é de Jesus? A sua vida é de Deus? Ou você ainda tem uma interrogação que lhe faz refletir de quem eu sou, para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo? Isso é um grande perigo, porque você vai poder ser a qualquer momento, como o apóstolo Paulo nos adverte, ser levado por qualquer vento de doutrina, ser levado por qualquer pessoa, por alguma coisa que lhe atraia os olhos ou que lhe fascine. O livro de Provérbios nos adverte para termos cuidado com as pessoas que dizem assim: vamos assaltar ali, vamos brincar com aquele, vamos tirar a vida daquele sem compromisso. Hoje nós precisamos ter muito cuidado em perceber a quem nós temos entregue a nossa vida. Tem uma música daquele cantor Lázaro que se converteu, que era do Olodum, que ele diz assim: eu sou de Jesus, aleluia, eu sou de Jesus. Também tem um hino também, né, que diz: eu sou de Jesus, aleluia. E isto vai fazer toda a diferença quando você tem esta consciência: a minha vida é de Deus. O Senhor Jesus me comprou com seu sangue precioso. Eu pertenço ao Senhor. Quando você se reveste desta verdade, você vai ter uma caminhada totalmente diferente na vida. Você não vai pertencer a qualquer um. Sobre a sua vida não vai ter o domínio de qualquer espírito. E isso nós precisamos confessar com os nossos lábios, com a nossa boca. A palavra de Deus nos diz que se nós o confessarmos com os nossos lábios, Ele também nos confessará diante do Pai que está nos céus. E muitas vezes nós somos levados: eu sou de Jesus, todo mundo é de Deus. Não, isso é engano. Não são todos que são de Deus. A palavra de Deus nos diz que só são de Deus aqueles que conhecem a Deus através da pessoa de Jesus. Nós precisamos confessá-lo com os nossos lábios. Irmãos, quando nós verbalizamos, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se nós estivermos caminhando com Deus, os nossos lábios vão declarar, a nossa vida vai testemunhar a quem pertencemos, que somos de Jesus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Nós estamos passando por uma época de muito esfriamento espiritual. Nós estamos passando por uma época que nós temos muitas demandas e, se não tivermos cuidado, nosso tempo vai ser roubado para muitas coisas e nós vamos postergando o nosso tempo com Deus, ao ponto de chegar um momento que nós vamos nos sentir tão distantes que nós vamos pensar que Deus nos abandonou, que na realidade somos nós que abandonamos Deus. Deus, quando Ele se revela a nós, quando Ele nos convida para o encontro com Ele, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, quando nós o confessamos como nosso Senhor, Ele nos cela com o seu Espírito. Eu acho interessante que hoje, dificilmente, nós escrevemos cartas e vamos colocar nos correios. Eu garanto que tem um camarada aqui chamado Sena, que ele escreveu muitas cartas de amor. E ele ia lá no correio, comprava o selinho e mandava lá para a apaixonada dele. E
outros como eu também fiz muitas vezes isso, e outros aqui também. Aquele selo garantia que outra pessoa não iria abrir aquela carta enquanto chegasse no seu destinatário. Estarmos selados com o Espírito Santo de Deus é dizer que nada e ninguém nos toca, porque nós somos selados, nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, e outro Espírito não tem poder sobre nós. E quando nós vivemos esta verdade, nós vivemos uma caminhada nesta vida totalmente diferente, porque nós vamos perceber as coisas desta vida não apenas por uma visão material, mas com a nossa visão espiritual, percebendo o propósito, a vontade de Deus. Mas voltando para o nosso texto, este homem teve um encontro com Jesus, e a partir lá do verso 15, continua o texto dizendo que as pessoas que conheciam aquele homem, depois que perceberam o que havia acontecido, porque os demônios que habitavam naquele homem foi enviado para uma manada de porcos, o verso 15 nos diz o seguinte: quando aquelas pessoas chegaram de volta, próximo de Jesus, observaram ali aquele homem que vivia atormentado pelos sepulcros, que fora tomado por uma legião de demônios. Agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Um encontro com Jesus é libertador. É libertador. E para isso nós precisamos fazer um histórico da nossa vida. Ainda ontem eu falando lá na igreja que estou pastoreando, na Igreja Batista da Fé, que quero agradecer o apoio dos irmãos aqui da Igreja Batista Nova Vida, que estão lá nos apoiando, nos ajudando. Os homens com suas esposas já estiveram lá dirigindo o culto. O irmão Davi, dos embaixadores dos reis, está lá nos apoiando, fazendo um trabalho belo com os adolescentes. E a Igreja Batista Nova Vida está ali nos ajudando na caminhada ministerial de reacender o fogo daquela igreja para serem uma agência do amor de Cristo ali no Parque Santa Maria. E lá eu estava falando ontem, quando eu era pequenininho, meu nome, além do que vocês conhecem, Paris, meu nome é Francisco Antônio. E esses nomes foram por causa de promessas feitas a São Francisco. E um dia eu peguei umas fotos da minha mãe e tinha eu pequenininho vestido com aquela batazinha marrom, com aquele cordãozinho amarrado. E até uma certa idade minha mãe pegava o ônibus, me levava lá para Canindé. Chegou um dia que minha mãe disse: nós vamos para Canindé. Não, mamãe, eu agora sou de Jesus. Quem tem feito a obra da minha vida é Jesus. Se eu tiver de ser curado da minha vista, das minhas enfermidades, que quando criança eu tive muitas alergias, vai ser Deus. Irmão, não teve quem já passou mais tempo em hospital tomando soro e tomando aerosol e tomando tudo que é de medicamento que eu. A partir do meu nascimento lá na maternidade Assis de Chateaubriand, eu recebi a extremunção porque eu nasci enlaçado pelo cordão umbilical, fui para o balão de oxigênio, que depois tive uma catarata congênita que recebi a extremunção e disseram assim: esse menino não vai vingar. E eu estou aqui para contar a história para a glória de Deus. Hoje eu não tomo remédio para nada. A última vez que eu fui ao médico e levei uns exames no cardiologista, ele tirou minha pressão, deu 12/8, e o médico era mais novo do que eu, e ele disse assim: rapaz, você com essa idade está melhor do que eu, o que você toma? Eu digo: oração e meditação da palavra.
Ele disse, você só precisa de uma coisa, fazer um exercício físico, para essa sua barriga ficar que nem o Senna, atleta. Ele disse, agora pegou. Só se eu deixar de comer pão. No resto, sua saúde está boa. E glória a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos levantar o histórico da nossa vida, porque muitos de nós temos um histórico onde a nossa família nos consagrou alguma divindade do catolicismo, uma Santa Teresa, uma Santa Maria, sei lá quantas santas, que nós precisamos agora confessar que nós somos de Jesus, para que nós tenhamos todos os laços de consagração feita anteriormente, quebrada do nome de Jesus. Outros participaram de macumba, candomblé, outras religiões afros, onde também foram consagrados a estes deuses. E no dia que nós conhecemos a Jesus, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós precisamos o confessar com os nossos lábios e declarar que nós somos dele, para que todo o laço, toda a prisão do inimigo seja quebrada no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e nós possamos viver o que ele nos chama a viver, uma nova vida em Cristo, libertos, mas também o encontro com Jesus é transformador. Como era o histórico daquele homem? Não tinha sossego, andava pelos sepulcros, correntes e grilhões não o amarravam, e agora que aquela comunidade chega, que conhecia aquele homem que vivia atormentado, como é que encontra ele sentado, em pleno juízo, vestido aos pés de Jesus? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Muitas pessoas começam a ir para a igreja, muitas pessoas começam a cantar louvores, muitas pessoas começam a ler a Bíblia, mas não deixa que esses louvores, que essa ida à igreja, que essa leitura bíblica, ela chegue em sua vida, transformando a sua vida. O apóstolo Paulo, que teve uma caminhada religiosa, que era um homem zeloso com a lei, depois que ele conhece a caminhada com Jesus, a novidade de vida com Jesus, os desafios da caminhada com Jesus, o que é que aquele homem diz? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida, depois que temos esse encontro com Jesus, deve ter mudanças significativas, ao ponto que nós nem precisemos falar, mas as pessoas percebem a luz que há em nossa vida. Existe uma canção do Sérgio, como é o nome daquele cantor que usa? Sérgio Lopes, que ele diz assim: há um brilho em mim que as pessoas veem, que é o sinal da presença de Deus, que faz com que as pessoas percebam a vida e a presença de Deus na minha vida. Quando nós temos essa transformação real do nosso encontro com Jesus, as pessoas percebem, não porque ficamos mais bonitos, não porque ficamos mais ricos, não apenas porque a nossa situação, a nossa vestimenta mudou, mas sobre todas as coisas passa a brilhar uma luz através da nossa vida. A nossa vida tem o poder de refletir a luz de Cristo. Isto é transformação. E aí vale a pena levar você a refletir se o teu encontro com Jesus não trouxe essa transformação. É momento de você rever a sua caminhada, rever o que você tem ouvido, rever o que Deus tem te revelado e você não tem percebido para onde Ele quer te levar, a mudança que Ele quer realizar na tua vida. Do verso
18 desse mesmo texto, nós vamos ver um outro momento do que aconteceu no encontro deste homem com Jesus. Jesus, tendo sido expulso por aquela comunidade que não desejava vê-lo mais ali em Genezaré por causa do prejuízo econômico, porque os porcos haviam se lançado no precipício e morrido uma manada de porcos que era a fonte econômica daquela cidade, e aquele povo preferia viver de uma forma mais confortável economicamente do que perceber as maravilhas do Senhor Jesus, do que Ele queria realizar no meio daquele povo. Aquele povo pede para que Jesus se ausente daquela cidade. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis, pelas 10 cidades que fazia parte daquela região de Genezaré, as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados pelo milagre de Jesus na vida daquele homem. A vida daquele homem, depois de seu encontro com Jesus, ganhou um novo sentido de ser. Ganhou um novo sentido de ser. Ele agora queria estar perto de Jesus. Ele queria estar percebendo, queria estar aprendendo mais de Jesus. Ele queria estar debaixo daquela áurea de bênção. Será que tem sido assim a nossa caminhada? Será que nós temos dado prioridade a aprender mais de Jesus? Como é que Jesus agiu? Como Jesus falou? Como Jesus lidou com as diversas situações que foram apresentadas a Ele, desde o momento da tentação até o momento da crucificação, quando Ele pede ao Senhor, ao Pai, para que não atribua iniquidade sobre aquele povo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós percebemos Estevão, lá no momento que ele estava sendo apedrejado, falando o mesmo que Jesus, para que não atribuísse peso sobre aquele povo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A nossa caminhada com Jesus deve ser uma eterna caminhada de aprendizado, irmãos. Nós não podemos parar de aprender. Nós nunca podemos dizer, já sabemos de tudo, já lemos toda a Bíblia, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso orar. Isso é enganação, isto é querer te desviar do caminho do Senhor. No momento que nós estamos orando, em comunhão e oração, onde nós estamos nos tornando parceiros em oração com o irmão numa luta, nós estamos aprendendo. Quando nós recebemos o retorno daquele irmão, trazendo os feixes da vitória, da alegria, do que ele superou, do que ele teve a bênção de Deus, para nós também é vitória, porque nós estivemos com aquele irmão, com aquela pessoa, junto com ele em oração, e isto é aprendizado para que nós possamos a cada dia aprender mais do poder e do amor do nosso Deus. Mas também o nosso encontro com Jesus é o momento que nós recebemos uma missão. Nós recebemos agora uma missão. Se nós formos ver o começo desse texto, nós vamos ver que aquele homem andava perambulando, sem sentido, sem rumo. Muitas vezes nós também estamos assim. Nós perdemos o rumo da vida. E não pode ser assim. Deus tem dado um propósito para cada um de nós. Deus tem dado uma missão para cada um de nós. Não é só ser pastor,
só ser pregador, só ser ministro de louvor. Quando você recebeu a missão de ser mãe e pai, de criar filhos, você recebeu também a missão do Senhor de ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Porque aí você vai perceber que aquele menino, até quando envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. Irmãos, eu não gosto muito de contar minhas experiências de vida, porque eu sempre digo que parece que eu sou Indiana Jones da fé, e não sou, estou longe disso. Mas Deus já me deu a oportunidade de aprender muitas coisas. E dentro disso que eu estou falando, sobre ensinar a criança o caminho que deve andar, eu tive o privilégio de ter uma avó que me ensinou não apenas ir à igreja, mas confiar em Deus. Não apenas ir à igreja, a confiar em Deus, mas também aprender da palavra do Senhor. E essa palavra para mim tem sido o maior tesouro da minha vida. Porque se não fosse eu conhecer a palavra do Senhor, hoje eu não estaria aqui falando com os irmãos, dando o meu testemunho, tendo a honra de ser ministro da palavra de Deus. O mundo teria me levado nas suas ondas, os encantos do mundo teriam me encarregado, e com certeza, hoje eu estaria nas sarjetas da vida. Quem sabe enlaçado pela droga, pelo alcoolismo, pela prostituição, mas Deus fez com que a palavra dele ressoasse a cada dia na minha mente, fazendo toda a diferença, me dando um sentido de vida, me entregando uma missão, antes mesmo de eu ser pastor, de dar o meu testemunho com o Senhor. Muitas vezes nós temos postergado o momento de falarmos do Senhor. Queremos primeiro aprender mais da Bíblia, queremos primeiro fazer um curso de teologia, queremos primeiro falar igual o irmão A, ou B, ou C, e não foi isto que o Senhor nos chamou. Qual foi a missão que Jesus entregou aqui para esse homem que sentiu do amor de Deus por ele, que sentiu da misericórdia do Senhor, que teve a sua vida transformada? Voltar para a sua casa, para a sua família e contar o quê? Sobre a lei mosaica, sobre os profetas? Não. Contar da sua experiência com Jesus, do seu encontro com Jesus. E quantas vezes nós temos perdido tantas oportunidades de dar o nosso testemunho para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos parentes, das maravilhas que Cristo tem feito na nossa vida, e apenas através desse testemunho, aquela pessoa que nos conhece pode perceber aquilo que muitas vezes tinha na TV, aqueles programas, o antes e o depois. Vocês assistiram? No Gugu, no Silvio Santos, sei lá em quantos programas tinha, pessoas chegavam com a cara, ia no cabeleireiro, mudava a roupa no boutique, e aí mostrava quem era aquela pessoa antes e quem era aquela pessoa depois. O nosso encontro com Jesus, o nosso encontro com Deus é justamente isto. Tem o antes da caminhada pelo mundo sem sentido, sem conhecer de Deus, do seu amor, do seu perdão, e tem o depois. O depois que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que agora nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus que venceu a morte, o Deus que vive e está, o Deus que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Hoje nós temos um advogado, aquele que geme com expressões inexprimíveis quando nós não sabemos orar, chamado Espírito Santo, que habita em nossas vidas. Nós precisamos aprender que o nosso encontro com Jesus faz toda a diferença. E qual tem sido o seu horário de encontro com Jesus? Nós podemos ter um encontro com Jesus todos os dias. E o nosso encontro com Jesus se faz naquele momento onde nós fechamos a porta, entramos no nosso quarto, no nosso espaço. É aquele momento onde nós reservamos para orar,
para ler a Bíblia, para nos deixar ser falado pela voz do Senhor. Muitas vezes nós temos dito, não temos tempo. Outras vezes nós temos dito, quando me sobra um tempinho eu faço. Será que você gostaria que Deus ouvisse a sua prece, ou saísse em seu socorro, só quando Ele tivesse um tempinho? Ou você gosta de saber que todas as vezes que você busca o Senhor, Ele está como o pai do filho pródigo, de braços abertos para te acolher, está com seus ouvidos prontos para te ouvir, está com a palavra preparada para te consolar, para te fortalecer. Vamos deixar um tempinho, o resto do nosso tempo para Deus, e vamos dar o melhor de nossas vidas, o melhor do nosso tempo para o Senhor. Você toma café da manhã? Glória a Deus por isso. Mas toda manhã você também se alimenta da palavra de Deus. Eu tenho ultimamente dado testemunho que eu prefiro sair de casa sem tomar café da manhã do que sair de casa sem orar e sem me alimentar da palavra de Deus. E por quê, pastor? Porque de manhã minha mente ainda está limpa, sem a agitação do dia. E aí eu aprendo, eu me alimento ali da palavra do Senhor. E quando no resto do dia que vem aquela adversidade, que vem aquele desafio, vem aquela situação que é normal no mundo, aquela palavra que Deus providenciou que eu estivesse lendo, ela ecoa na minha mente, ela renova as minhas forças, ela traz à minha mente o saber que Deus está comigo. Ainda que eu esteja naquele momento passando pelo vale da sombra da morte, eu não estou só. E ali faz toda a diferença. Eu ganho um novo oxigênio, renovo minhas forças, eu deixo que a paz que habita no meu coração invada todo o meu ser, e aí eu ganho sabedoria para fazer a leitura daquele momento, daquela situação, e ali eu não sofro tanto como alguém que não conhece a Deus. Porque naquele momento da adversidade, em vez de eu me tornar uma vítima, eu me torno um aprendiz do que Deus quer me ensinar. Tenha seu encontro com Jesus. Deus te chama para ter um encontro com Ele. Não deixe que seus pecados, que suas lutas te separem de Deus. Deus sabe que nós somos, Ele sabe de que material nós somos, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele espera que nós cheguemos a Ele trazendo todas as nossas dores, todas as nossas imperfeições, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar desses pecados, para estar conosco em uma nova caminhada para a glória do nome dEle. Amém? Amém? Vamos caminhar com Jesus? Vamos ter nosso encontro diário com Jesus? Vamos crescer na palavra do Senhor? Vamos buscar a cada dia fazer com que a nossa mente seja transformada a cada dia, buscando a mente de Jesus para nós? Que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia esteja no meio desta igreja, no meio das famílias que se reúnem aqui nesta igreja, ministrando da sua graça, do seu poder e do seu perdão. Vamos orar mais uma vez? Eu gostaria de te convidar, se por um acaso você não tem tido um encontro com Jesus, nesse momento, você fazer um compromisso, você marcar uma hora. Você não tem agenda? Você não tem data marcada para fazer seus pagamentos? Que hoje você faça um compromisso com o Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu quero ter esta hora para estar me encontrando contigo. Senhor, eu preciso me libertar disso que tem me escravizado. Eu desejo ter uma nova vida em Cristo Jesus. Fala isso para Ele. Te coloca na presença do Senhor. Derrama o teu coração na presença do Senhor.
O Senhor é um Deus que está com os ouvidos voltados ao clamor do seu povo. Ele é um Deus que socorre, um Deus que perdoa, um Deus que ama. Muito obrigado ao Senhor pela excelência da Tua palavra. A Tua palavra que traz luz para os nossos olhos. A Tua palavra que nos traz sabedoria para percebermos o caminho que devemos caminhar. A Tua palavra que nos renova as nossas forças. A Tua palavra que cai como um bálsamo em nossas feridas e sara as nossas enfermidades. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Esta palavra que tanto já foi perseguida, essa Tua palavra que tanto já foi queimada. Mas a Tua palavra tem chegado às nossas mãos, tem saltado os nossos olhos. Que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, ó Pai, e que produza frutos dignos do Teu poder, do Teu mover e do Teu agir em nossas vidas. Pois assim nós te oramos desde já, e assim também já te oramos agradecidos por tudo que Tu irás fazer em nossa vida, por tudo que Tu tens feito, e oramos assim, confiados no poder do nome do nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém.